Bom, primeiro uma palavra de agradecimento, porque é um momento tão oportuno. E, deputada Maria do Rosário, talvez aqui a síntese é que nós estamos fazendo a pedagogia da memória. Infeliz de um povo que não tem memória, porque o passado é o maior profeta do futuro, não para repetir, mas para compreender as lutas conclusas e tantas lutas inconclusas. E quanto que nós temos, portanto, que nesse país compreender que a espinha dorsal de uma nação também é a memória. Você não repete os absurdos, os desvios, repete, portanto, algo que a gente não quer nem aqui trazer, como estamos vivendo nesse momento, porque eu sou de uma época que eu achei que nunca mais ia viver na vida o que a gente viveu 2019, 2020 e etc. Porque a minha vida começou contra a ditadura. Fui deputado com 27 anos, depois constituinte, mas eu quero dizer que a nação se desnuda como em nenhum outro momento num processo constituinte. Todos os interesses, e aqui isso já se comentou, todos os interesses afloram. Mas o mais importante que eu queria aproveitar aqui é que a gente tem, acima de tudo, uma clareza de que, eu vou aproveitar, Genuíno, que foi expert em regimento interno, que quando se estabeleceu a regra do jogo que é ser jogado, ali começou, na verdade, talvez o momento já mais conflitivo do processo constituinte. Por quê? Porque o regimento interno da Constituição de 88 estabelecia, inclusive, essa questão das emendas populares, que foi bem dito aqui. 12 milhões que subscreveram, não era apoio, não era simplesmente apoiar uma proposta. Tinha que emprestar o nome, assinar, endereço, CPF, carteira de identidade, coautores de emendas. Isso mudou totalmente aquilo que já tinha começado pelos constituintes, que era não aceitar uma espécie de proposta dos notáveis, e sobre ela, que era o costume constitucionalista brasileiro, de ter um pré-projeto de notáveis para depois os constituintes seguirem mais ou menos aquele catecismo. Outra questão que eu queria aproveitar aqui e dizer a todos. A Constituição de 88, portanto, ela está muito mais sendo objeto constantemente de críticas e agressões pelos seus acertos. Começa pelo artigo 1º. Essa Constituição é que mais tem as palavras fantásticas de uma nação: soberania nacional. O artigo 1º, quando vai colocar dos fundamentos, o primeiro fundamento é soberania nacional. O segundo é cidadania. Ora, se compreendermos isso, nós começamos a decifrar a grandeza da Constituição de 88. Mas é no parágrafo único da Constituição de 88 que nós colocamos, apresentei 513 emendas, o terceiro com o maior número de emendas. Mas não é sobre o número de emendas que importa. É compreender que nós temos na primeira Constituição pós-guerra, que estabelece a democracia direta, que todo o poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes, democracia representativa, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Deu para sentir o que significa o diretamente, inclusive na eleição agora, no domingo passado, da questão. É duro, viu? É interessante compreender o que significa essa soberania. Mas aí quando você vai pular lá para o artigo 170, da ordem econômica, a ordem econômica ela está colocando de maneira muito clara que é fundamental para a ordem econômica a busca da dignidade humana, os valores da justiça social, e coloca como princípios a primeira é soberania nacional. Esse país não pode, portanto, chegar a ser uma potência, ser uma nação desenvolvida, justa, inclusiva e, mais do que nunca, sustentável, se nós não construirmos no coração e em mentes de cada brasileira e de cada brasileiro os pilares do que significa uma pátria livre, a soberania nacional, a emancipação de um povo. Eu hoje tenho vergonha de chegar num posto de combustível e abastecer com as cores da Petrobras, porque esse posto já não é mais da Petrobras. Quem venderam a preço de banana, no final de feira, 8.300 e poucos postos, mas colocaram na venda absurda que tem que manter a marca, enganando o povo, que coloca a bandeira do Brasil no seu corpo e faz todo dia prática
pátria, antinação e de lesa pátria. É isso que acontece. Sabe o que acontece na Constituição de 38? Já foi falado aqui, mas tem que citar concretamente. Está aqui, ó. Onde é que está o artigo 171 da Constituição brasileira? Não existe mais. Talvez seja a única Constituição que tem um artigo inteiro de todas as Constituições das Américas que teve a prepotência de um período de reforma constitucional que retirou o artigo 171. E, acima de tudo, começava fazendo a diferença entre empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro. Artigo 171, não tem mais. Os mesmos autores que depois colocaram a revisão, a reeleição na Constituição que nós não colocamos. De um, então, senador constituinte que foi no meu gabinete, porque fazia parte de uma via sacra com um grupo de estrangeiros, de multinacionais, entregando um vídeo em defesa do capital estrangeiro. Nada contra o capital estrangeiro. Nada contra. Mas se você não tem soberania, independência, construção de vontade nacional, noção de nação, você, na verdade, é, acima de tudo, alguém que está submetido, servil e vive de cócoras, quem sabe beijando a bandeira do outro país, quando a bandeira do outro país se respeita. A sua que é que se beija. É nesse sentido que eu quero concluir, com uma observação muito clara. Nós festejamos nos corredores quando conseguimos aprovar a nacionalização do subsolo. O mesmo lítio que agora está indo a preço de banana, então vão vender quase tudo a curto prazo, é o lítio que podia servir junto com a Argentina, com a Bolívia, com o Chile, para ser um dos quatro grandes produtores de lítio para os carros elétricos, da transição energética e de mobilidade urbana menos poluidora, etc. O minério não é que nem trigo, soja e milho, que todo ano você planta e pode colher. É de uma safra só. E se a nação não tem noção de que não é admissível que um governo, não é admissível de que qualquer poder temporário tenha total domínio sobre o seu subsolo, mas é da nação que tem que ter o poder de decisão. Por quê? Porque essa geração pode usufruir, de repente, quase tudo. E a futura, como vai ter necessidade desses minérios, vão buscar aonde? Por isso, a sua riqueza hoje poderá ser a sua miséria amanhã. Potosí, Bolívia, Ouro Preto, Brasil, ou se quiser ir até no México com Taxco. Essa é a nossa história de rapinagem. E a Constituição rebelou contra isso, mas mudaram também a Constituição. Como tiraram o monopólio do petróleo. E a Petrobras acaba agora a consagrar-se mais uma vez, já conseguindo se recompor, em que a Petrobras consegue ter, no primeiro semestre desse ano, a terceira maior lucratividade das petroleiras do mundo inteiro, perdendo apenas para uma da Arábia Saudita e para a Exxon. Mas o mais importante, a Petrobras tem as maiores inteligências do mundo, porque não é o petróleo, o duro, o difícil, o caro é a perfuração, é conseguir chegar aonde ele está. 6, 7 mil metros de profundidade, o Brasil já domina. E aí, 70 anos da Petrobras, o Congresso devia parar um dia. Este Congresso deveria parar um dia e lembrar do dia de ontem, quando há 70 anos Getúlio assina o decreto pela voz do povo com a campanha do petróleo é nosso. Parece que é discurso de um ou dois apenas, quase como patriotas arrependidos. É por isso que eu quero ressaltar também, e aí concluo pelo tempo, o significado da participação. O que se colocou aqui, ilustre deputado, organizador, e parabéns. 10 mil e poucas pessoas circulavam por dia nos corredores, nos gabinetes, ao redor, em todos os cantos e nos plenários. Nunca aconteceu isso. E por isso quero fazer aqui uma homenagem. Grande deputada Benedita, 80% da agenda das mulheres estão na Constituição brasileira. Grande parte ainda não estão em vigor de muitos dos dispositivos, não é? Porque foi um dos movimentos mais organizados que nós tivemos no Brasil e começou muito antes da Constituição de 88 e do processo constituinte.
muito antes até com os próprios Conselhos da Mulher, 1985, com tantas outras atuações e movimentos, desde Zerbini lutando já na década de 70 sobre a questão da anistia de uma Assembleia Nacional Constituinte. Agora eu quero dizer para vocês que também a reforma agrária, como bem disse aqui, eu tenho que registrar. Brasília, pela primeira vez, teve um congestionamento de aeronaves particulares. Sabe quando é que foi? Na votação da reforma agrária. Pela primeira vez, o aeroporto de Brasília teve um congestionamento no estacionar os jatinhos e os aviões particulares. Eu sei porque eu fui vítima da pressão que ela teve em todo o Paraná. Eu sei o que significou a UDR na vida de tantos parlamentares e de tantos políticos. E eles conseguiram por um voto. E hoje a Constituição está mais atrasada do que até o Estatuto da Terra. Eu quero com isso concluir e dizer a vocês que ainda bem que eu poderia chegar a todos vocês e dizer, como sou um ambientalista há muito tempo, é a Constituição que em 1988 traz para dentro da Constituição a questão do desenvolvimento sustentável para estas e as futuras gerações. Só em 1992 surge a Rio 92. Aí começa a se construir efetivamente, de maneira mais consistente, a questão até hoje ainda em dívida do chamado desenvolvimento sustentável. Pois bem, a todos que estão aqui, minha última palavra é dizer que a Constituição de 88 teve como grande inimigo a possibilidade de nós construirmos na Constituição o arcabouço de um estado de bem-estar social, porque já estava varrendo o mundo toda a ideologia neoliberal. E nós conseguimos colocar o antessala do que seria um estado de direito social, democrático, etc, etc. O estado de bem-estar social. Vou lembrar agora, para concluir, efetivamente, quando até tive a oportunidade, na época, de acompanhar as comemorações da Revolução Francesa, 200 anos. Perguntaram a uma figura muito interessante, inteligentíssima, do Oriente, o que ele achava da Revolução, da Constituição e da Revolução Francesa. Essa figura, eu vou tomar a liberdade de reproduzir, disse, olha, ainda é muito cedo para analisar todas as consequências e as riquezas da Revolução Francesa. 200 anos depois. Muitos que estão nesse congresso são ávidos em reforma da Constituição, em mudanças de artigo. Por isso a questão é conceitual, é estrutural, é profunda, como acabou de dizer aqui o Genuíno. Mas uma coisa que não teria direito um parlamentar desrespeitar mais de 500 parlamentares, milhões e milhões que construíram a Constituição. A primeira riqueza da Constituição foi a soberania popular. E a outra, podemos dizer aqui, quero reconhecer a capacidade que teve o Centro Progressista na Constituição de 88 de se articular em emendas. Genuíno e todos que estão aí lembram. Nós nos reunimos às vezes em determinados apartamentos de determinados constituintes. Mas ao mesmo aqui na própria biblioteca, para preparar uma espécie de constituinte paralela, que toda semana nós tínhamos agenda, inclusive com aquilo que ele disse aqui, que é bom saber, nós tínhamos emenda que era para boi de piranha, como ele disse, que não era com objetivo, era para queimar no primeiro momento, para poder negociar. Mas nós tínhamos uma grande articulação que o Jornal do Brasil, com Franklin Martins, fez um artigo dizendo, uma das maiores forças que nós tivemos na Constituição foi a articulação do campo progressista, porque nós não tínhamos a correlação de forças, condições de alcançar o que nós alcançamos de conceitos, de valores e de componentes de dignidade na Constituição de 88. Ainda é cedo para avaliar os seus lados negativos, mas os lados positivos temos que celebrar, e esse momento é de memória. Memória é pedagógica e temos que reaprender, a aprender e reaprender com o passado que nos deu lutas conclusas, mas compreender a energia cidadã das lutas inconclusas, hoje ainda majoritárias.